O que é ruim, ô louco, até eu levei susto agora, de ser um cara chorão. Sabe o que é pior que ser um cara chorão? É você ser um cara chorão e usar óculos. É terrível, gente. Mas glória a Deus, hoje é um dia, noite, muito especial porque a gente separou para adorar o Senhor. E por isso que é um dia especial, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. Tá, tem os convidados que vieram porque a gente chamou. E tem bastante gente. Muito feliz. Tiago, agora vieram em 3. Coisa linda, hein? Deus abençoe. Muito bem, gente. Eu queria compartilhar um pouquinho. E... cadê o Vitor? Ah, tá lá. Você para de chorar, senão eu vou chorar. Ok? Vamos combinar? Você para, cara. O moleque tá chorando desde o começo aqui. Até saiu de perto do Pedro. Vitão, calma. Opa, emoção. Muito bem, eu queria compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E essa, então, é a última palavra que a gente compartilha aqui, então, na Manaim. Obviamente, se convidar outras vezes, eu venho. Mas, como membro da Manaim, então, essa é a última palavra. E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em Filipenses. Filipenses, no capítulo 1. A partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aqui. Palavra do Senhor. A carta aos Filipenses, ela foi escrita ali, provavelmente, entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. E Paulo, o contexto dessa cidade era uma cidade onde havia gentios convertidos ao cristianismo. E Paulo tinha uma ligação muito forte com essa igreja. E é interessante pensar que Paulo passou pouco tempo por ali. E quando passou, ele foi preso nessa cidade. E mesmo assim, nesse pouco tempo que ele esteve em Filipos, ele gerou laços muito fortes com essa igreja. Muito fortes. Nós lemos aqui então na palavra que Paulo ele inicia expressando sua gratidão a Deus, sempre que lembra de Filipenses. Essa atitude mostra que ele tinha criado esse vínculo. E isso me chama a atenção. Por que você está aqui? Por que você faz parte de uma igreja? O que te motiva a ir para uma igreja todo final de semana? Algumas têm outras programações, mas o que te motiva a isso? Nós criamos vínculos, e essa igreja participou de todo o ministério de Paulo. Esteve presente. Seja levando mantimento, seja sustentando financeiramente, eles estavam presentes junto com Paulo.
Por isso Paulo expressa esse amor e gratidão. Eles participavam, eles encontraram o seu papel no ministério de Paulo. E é sobre isso que a gente quer refletir hoje. Na prática, como que isso funciona? Na prática, como que isso diz respeito a mim? O que isso tem a ver comigo? De que forma eu posso viver uma vida em comunidade, viver uma vida na igreja? O que isso tem a ver comigo? E aqui eu queria que você, se você anota, tem o costume de anotar, você anote esses pontos, são bem importantes. Em primeiro lugar, nós devemos ser encorajadores no trabalho do reino. Encorajadores do trabalho no reino. A gente percebe aqui que o apóstolo Paulo ele tem essa prática, ele encoraja e ele dá palavras de afirmação para essa igreja e ele fala, muito bom o que vocês têm feito, me alegro com você, dou graças a Deus por vocês. E ele não cessa de ter palavras de gratidão e ele fala, eu oro por vocês, porque vocês não me abandonaram. Eu estava lendo e temos uma psicóloga aqui, deve ter mais aqui, mas dentro da psicologia comportamental, eu não anotei porque eu não sou psicólogo, né, então tem que ler aqui. Dentro da psicologia comportamental é destacado o papel do reforço positivo. O que é isso, né? Elogios e gratidão podem ser formas poderosas de reforço positivo, ou seja, há um aumento da probabilidade de que um comportamento desejado se repita. Quando você reforça, quando você incentiva, quando você estimula. E na sociologia, também existe o comprometimento organizacional. Funcionários que se sentem reconhecidos e valorizados, eles tendem a ser mais comprometidos com a organização e com as suas metas. Imagina se teu chefe só brigasse com você 24 horas por dia, te enchesse a paciência, qual o teu comprometimento com essa empresa? Ia ser mínimo, né? Você já estaria pensando em procurar um novo emprego, já ia estar procurando alguma outra coisa para fazer, porque fala, não, aqui não dá. Mas quando existe esse estímulo, quando existe essa motivação, o funcionário tende a se engajar. Puxa, eu sou valorizado. Puxa, eu estou sendo afirmado. E esses dois exemplos que eu dei da sociologia e da psicologia, eu trago para essa igreja aqui, Paulo fazia exatamente isso, ele estimulava e ele dava palavras, não simplesmente para eles fazerem alguma coisa nova, não, mas porque eles já faziam algo, eles já participavam do ministério dele. Nós precisamos incentivar também nossas lideranças. Se você é membro dessa igreja e você não é líder, não ocupa nenhum papel de liderança, você sabia que você tem esse papel também de incentivar, de motivar, de encorajar? Quantos aqui, não precisa responder, mas quantos aqui, quem sabe, já mandou uma mensagem para o seu líder direto ou para o pastor, dizendo, nossa, foi muito bom, continue assim, puxa, que palavra. Quantos fazem isso? Muitas vezes a gente nem faz. A gente espera que o líder, o contrário, né? Que o líder me incentive. Ele tem que fazer sim, é correto, ele tem que ter esse papel. Mas nós como membros, nós também precisamos exercer esse papel com a nossa liderança, mas também com os nossos irmãos. Sabe aquele negócio de, puxa, eu estou sabendo que o Mateus está precisando de oração. Aí eu chego, pastor Reinaldo, dá um jeito, arruma um jeito na tua agenda aí, porque o Mateus está precisando de oração. Está passando por lutas lá. Não, Mateus, vem cá, eu quero orar por você. Percebe o nosso papel, o nosso engajamento? O nosso engajamento, ele precisa fazer parte da nossa história. Eu preciso me posicionar. Eu preciso enxergar uma necessidade e eu preciso caminhar para ela. O Cris tem falado muito ultimamente de nós sermos a resposta das nossas orações.
Nós sermos a resposta das nossas orações. Temos orado por uma igreja viva, temos orado para ter uma igreja que louva a Deus de uma forma diferente. Começa a partir de mim. Eu participo do ministério dessa igreja. Eu participo da visão dessa igreja. Eu faço parte. Só corrigindo o Cris aqui, são 17 anos de caminhada. É que ele faz mais tempo, né? Então ele ele faz mais tempo. Mas nós estamos aqui há 17 anos. 17 anos não são 17 dias. A gente viu muita gente nascer. A gente viu um bocado de gente morrer. A gente viu gente chegar. A gente viu gente sair, a gente viu gente permanecer. Mas nós escolhemos permanecer. E eu costumo dizer que o cristão ele precisa ser movido por direção. Se Deus te direciona, vai. Se Deus te move para aquilo, vai. Fecha o olho e vai. Eu tenho orado, às vezes eu falo para Deus assim, Deus, eu só preciso de um sinal, um só, não precisa contar o plano inteiro não, até porque Ele não vai contar. Eu falo, dá só um sinalzinho, porque se o Senhor mostrar, Éder, aquela porta ali, ó, segue, eu sigo. Meus pais estão aqui, quando a gente saiu de Maringá em 2005, aliás, 2006, né? Janeiro de 2006, quando a gente sai de Maringá e vem para Curitiba, muitas pessoas falam, vocês são loucos, vocês são malucos, uma cidade grande. Mas a gente tinha uma direção, a gente tinha uma palavra, uma só, sai, vai. A gente meteu a mochila nas costas, cheio de dívida, meteu a mochila nas costas e a gente saiu, pé na estrada, só nós dois. Entramos no ônibus, nós dois sentamos e falamos, que maluquice, né? Que doideira. E a gente veio. E o primeiro lugar que Deus nos trouxe foi para esse lugar aqui. Quer dizer, não esse. Lá no Centro Cívico. Lá no Centro Cívico. Reinaldo, com rostinho de bebê. Sem barba, lisinho, magrinho. Continua alto, sempre foi. A Geniane, quem lembra da Geniane? Cabelo roxo. Chego na igreja, ela de cabelo roxo. Eu falei, gente, que igreja é essa? Tem no meio da semana, era no meio de semana. E conheci. E ao conhecer, eu comecei a identificar e eu comecei a perceber aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Porque quando Ele nos traz, e Ele deu uma palavra para a gente, e falou assim, ó, sai para um lugar que eu vou te mostrar. E quando a gente saiu, aliás, eu saí um pouco antes para procurar saber, né? Então tá, Deus, eu vou sair andar por aí. O Senhor vai ter que falar. O Senhor vai ter que mostrar um sinal para onde a gente tem que ir. E a Pri ficou lá e eu saí sozinho, isso em novembro de 2005, tirei férias na empresa e fui para várias cidades. Só cidade ruim, Joinville, Balneário Camboriú, o cara é bobo, né? Vai que Deus fala, eu já estou na cidade boa, né? Aí fui, e daí uma última cidade que eu vim foi Curitiba. E nessa cidade, então, Deus deu uma palavra e mostrou para a gente. E quando eu tive a certeza de Deus que era aqui, eu ligo para a Pri e falo assim, ó, pede as contas. É aqui. Ela pediu as contas. E nós viemos aqui em janeiro de 2006. E a nossa história a gente já contou aqui várias vezes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque de lá para cá, a gente teve muitos motivos para sair. A gente teve muitos motivos para voltar para Maringá. Mas a gente permaneceu. Porque Deus estava trabalhando no nosso coração. E aqui eu estou falando da gente, tá?
Então, não estou falando de você, não estou falando que essa experiência nossa vale para você, nada disso. Estou falando que é a nossa experiência, é a nossa. E Deus trabalhou. E nesses 17 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Muita lixa, muito tratamento de Deus. Paulo aqui, quando ele fala de Filipenses, se você for um pouquinho mais à frente, ele conta a história de Epafrodito. Epafrodito fazia parte dessa igreja, e em determinado momento, quando Paulo estava preso, Epafrodito vai até Paulo para levar mantimento, sustento para ele. E nesse caminho, sabe o que acontece com ele? Ele pega uma doença muito grave, e ele estava prestes a morrer. Mas ele foi. E depois a saúde restaurou, tal, e Paulo fala que iria mandar ele de volta. Mas esse era o engajamento. Esse era o engajamento. Será que você estaria disposto a se sacrificar por algo que Deus tem pedido para você? Será que você estaria disposto a pagar o preço por algo que Deus está direcionando você? A gente precisa encorajar as pessoas. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam aquilo que o Senhor está fazendo. A gente precisa ser encorajador. Vamos lá. Está difícil. Está enfrentando lutas, está enfrentando problemas. Vamos lá. Vamos fazer parte. Vamos junto. Não consegue andar sozinho? Vamos junto. A gente precisa, em segundo lugar, crer na ação de Deus na caminhada da igreja. Muitas vezes a gente está na igreja e a gente não crê naquilo que Deus pode fazer. A gente canta aqui músicas que dizem isso, a gente fala, declara aquelas frases feitas, mas no fundo a gente não crê na ação de Deus. Muitas situações que a gente viveu em todo esse tempo, qualquer pessoa poderia dizer assim, cara, não precisa. Para que passar tudo isso? A gente passou muita dificuldade financeira no começo. Muita dificuldade. E é muita mesmo. E de ganhar a cesta básica da igreja, muitos meses. Só que Deus estava trabalhando no nosso coração. O orgulhoso Éder, que não queria receber uma cesta básica, imagina, vou comer uma cesta básica. Não, imagina, eu? Vem de família de crente? Não. Mas o orgulho estava no coração. E o que Deus faz? Vamos tratar isso aí? E a gente passa por dificuldades. E a gente começa a ser tratada por Deus. Hoje, quando a gente olha para trás e a gente vê tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que hoje a gente tem, a gente vivencia, a gente fala, Senhor, obrigado por cada provação, obrigado por cada luta, porque essas lutas me fizeram crer na ação de Deus, essas lutas me fizeram crer que o Senhor, Ele é o dono da minha jornada, Ele é o dono da minha jornada, e Ele nunca me desamparou, e Ele nunca vai nos desamparar. Paulo, ele declara isso, quando ele diz que está confiante no Senhor, que vai completar a obra até o final. Estou bem certo de que aquele que começou boa obra vai terminar. Ele crê na ação de Deus. A gente precisa estar convicto também daquilo que Deus vai fazer. Puxa, talvez a gente passa por dificuldades e a gente fala, gente, vamos ser generosos na nossa contribuição, vamos ser generosos, porque Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar de você. Sabe o que a gente está dizendo? Meu irmão, minha irmã, creia! Creia! Ah, mas então, creia! A palavrinha tão pequenininha e que a gente tem dificuldade de colocar em prática. Crer
na ação de Deus. E muitas vezes, Deus nos coloca numa situação onde a gente vai ser levado a ou crer ou não crer. Ou você crê ou você não crê. E aí? Qual que é a nossa postura? Qual que é o nosso posicionamento? Por fim, a gente precisa buscar o crescimento sempre. E aqui Paulo ele fala de crescimento e conhecimento, né? Ele diz almejar a maturidade espiritual da igreja. Ele quer incutir a importância de você buscar a presença do Senhor e você crescer. Ou seja, a gente está aqui há 17 anos. Imagina se a gente tivesse a mesma cabeça lá de 2006, hoje. Sem crescer nem um pouquinho, sem avançar nem um pouquinho. Nós precisamos crescer. Nós precisamos buscar crescer. E é isso que Paulo fala. Se a gente for um pouquinho para frente, em Colossenses 2:6, e diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Crescendo em ação de graças. Imagina que ele fala crescendo e louvando a Deus. Pode ser que você esteja passando maior luta, pode ser que você esteja passando por as maiores batalhas, mas ele fala, ó, cresça em ação de graças. Cresça louvando a Deus acima de todas as coisas. Não importa se você está passando por lutas. Pastor Reinaldo, quando a gente vivia tempos difíceis, ele tentava inculcar na nossa mente, mas nossa cabeça lá atrás era meio dura. Mas a gente foi aprendendo, né? Que ele falava assim, ó, vocês precisam viver o contentamento. Aprender a viver em contentamento. Sabe o que é aprender a viver em contentamento? Tá tudo ruim. Tá tudo dando ruim. Tá tudo difícil. Tá pesado. Mas viver em contentamento, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Tá difícil. Tá difícil. Eu lembro quando a gente comia os produtos da cesta básica. E só nós dois. E frio. Nunca vi um ano de 2006. Acho que foi o ano que mais fez frio, né? Eu não sei os outros anteriores, né? Mas 2006 fez muito frio. E a galerinha do norte aqui chega em Curitiba sem blusa. Não sabe que é frio, acha que lá faz frio, né? Aí chega aqui sem blusa e passando frio. E a gente sentado assim, comendo, e a gente chorava. Comia, chorava. E Deus falava ao nosso coração, se alegre, porque você está comendo. Que bom, você podia não estar nem comendo. Olha só. Mas você está comendo arroz, feijão, porque tinha na cesta. O ovo não tinha naquela época, né? Ó, o ovo a gente conseguia comprar, olha que bênção. A gente conseguia comprar ovo. Tinha arroz, feijão e ovo. E a gente comia chorando. Porque a gente lembrava que a gente tinha tudo. E a gente não dava valor. A gente tinha tudo. E a gente não dava valor. E o Senhor teve que fazer o quê? Vem cá. E ninguém sabia, mas Priscila e eu, ninguém percebe, né? Mas a gente é dois sem pavio, né? Quer dizer, hoje está diferente, depois de 17 anos, né? Já melhorou um pouquinho. Mas a gente se engalfinhava, né? A gente não pensava em divórcio, mas homicídio várias vezes. Mas tipo, a gente... Dois carne ruim. Que ficava só se pegando. E eu me lembro que uma pessoa uma vez falou que, ó, se vocês não mudarem, o casamento de vocês não dura 5 anos. Não chega a 5 anos. Não chega a 5 anos. E a gente continuava.
O tempo passou, 2006 passou, a gente passou por todas as lutas. Em janeiro de 2007, a gente completa 5 anos de casado. Percebe o que Deus fez? Quando tinha 4 anos de casado, Deus fala assim: não, isso não vai acabar. Eu tiro vocês daqui, porque eu vou trabalhar vocês. Coloque em outro lugar. Faz a gente passar por um deserto gigante, para a gente completar os 5 anos de casado renovados. Mas para isso precisou do deserto, precisou das lutas, precisou comer chorando. Precisou. Eu estou falando isso porque a gente precisa buscar crescer na nossa fé. A gente poderia ignorar tudo isso e a gente passar por todas aquelas lutas e não crescer em nada, não entender aquilo que o Senhor está fazendo, não perceber aquilo que o Senhor está fazendo, simplesmente ignorar. Mas quando a gente entende e fala: puxa, eu preciso crescer. E uma palavra que Deus trazia para a gente na época é tipo assim: agora é vocês dois. Tem papai e mamãe. É vocês dois. Ou vocês se matam ou vocês se consertam. Se matar ia dar ruim. Então falou: vamos se consertar. Vamos se ajeitar. Vamos se perdoar. E vamos caminhar para o crescimento. É isso que o Senhor fez. Nos tirou de um lugar para dar a nós o crescimento. Ele não podia fazer isso lá em Maringá? Poderia. Poderia, não poderia? Podia fazer lá. Mas áreas da nossa vida precisavam ser tratadas. E que não poderia ser lá. E Ele nos move. Talvez você está vivendo um contexto e uma vida que você não entende o porquê que Deus fez determinada coisa. Puxa, eu estava tão bem naquele emprego, por que eu fui mandado embora? Puxa, estava tudo tão quadradinho, eu arrumei todas as coisas, olha, estava tudo zeradinho. De repente mudou todo o cenário, por que aconteceu isso? Lembre-se, o Senhor Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. E como Ele te ama, Ele vai fazer tudo para tratar a sua vida. Até mesmo fazer uma coisa que você não quer que Ele faça, Ele vai fazer. Porque Ele te ama. E o crescimento vem nisso. O crescimento vem nesse lixar do Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu preciso buscar o crescimento. Eu preciso dar passos. O Paulo aqui ele menciona, né, que como propósito final a igreja seja cheia de frutos de justiça para a glória de Deus. Sabe o que é ser cheio de frutos de justiça? Segundo Paulo aqui, ele refere-se à manifestação de ações, nas ações e no caráter da vida cotidiana, princípios que são baseados na palavra de Deus. Ou seja, você viver no teu dia a dia os padrões que o Senhor traz, os padrões do reino de Deus, o que Ele apresenta para você viver hoje. Na tua empresa, no teu local de trabalho, na tua escola, na tua faculdade, aonde quer que você pisar a planta do teu pé. É viver os princípios de Deus lá. Sabe quando a gente olha uma árvore frutífera e a gente vê aquela árvore carregada de frutos e você fala: nossa, que linda essa árvore, nossa, que maravilhoso, olha que legal. A igreja precisa ser assim. Quando a igreja é carregada de frutos de justiça, quando a igreja é carregada desses frutos que demonstram tudo aquilo que envolve o reino de Deus, ele aparece para a gente, mas aparece para o pessoal que está lá fora, para o mundo, e é isso que precisa ser visto. As pessoas precisam olhar para esse lugar aqui, olhar para as igrejas que existem nessa cidade e enxergar algo diferente, porque se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. É uma árvore que não dá fruto. Nós precisamos ser como uma árvore que é vista pelos que estão lá fora. E isso só acontece
Quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a amadurecer, quando a gente começa a colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus está fazendo nas nossas vidas. Cada um aqui tem um nível de maturidade. A gente nunca vai crescer igualzinho, no mesmo nível. Bom se fosse, né? Todo mundo no mesmo ritmo. Mas Deus é tão bom que Ele faz esse crescimento acontecer de forma desregrada, para que a gente aprenda a ser família e ser corpo. Onde um apoia o outro, onde um sustenta o outro, onde um guarda o coração do outro. Eu quero encerrar lembrando desses 3 desafios para a igreja, esses 3 desafios para você. Encorajamento mútuo. Que a partir de hoje você tem essa prática de encorajar as pessoas que estão à volta de você. A gente tem a mania de criticar, a gente tem a mania de apontar o erro. Ah, você errou nisso. Ah, Nath, você desafinou. Ah... Mas a gente precisa aprender e colocar em prática o encorajar. Uau! Que legal! Olha o que você fez. A gente precisa crer na ação de Deus, em nós e na vida da igreja. Crer que Ele vai fazer, mesmo se você não estiver vendo nada. Crer que Ele vai fazer. E buscar o crescimento. E lembrando, novamente, esse crescimento vem de formas que talvez você não imagina. Às vezes até mesmo por meio de lutas. Até mesmo desemprego, uma doença. O crescimento vem de forma que você não imagina. Mas ele vem. E nós precisamos entender e buscar esse crescimento. Paulo encoraja Filipenses. E hoje aqui eu te encorajo a viver uma jornada cristã totalmente diferente do que você viveu até hoje. Nós, como família, a gente está saindo. Nós, como família, a gente está indo viver um novo momento. A gente está indo viver novos desafios que eu não esperava. Eu não esperava que fosse assim. Talvez se me perguntasse nessa época, o ano passado, eu falava assim, não, vou ficar aqui, vou ser pastor da Manaim até Jesus voltar. Tipo, até Jesus voltar ou o Reinaldo deixar. Mas eu vou ser... Não imaginava que chegaria a esse ponto. Mas Deus, à medida que a gente vai crescendo, Ele vai lançando desafios novos. E a gente agora está diante de um outro desafio, né? Conduzir uma igreja. Põe a foto dela aí. Olha a igrejinha que a gente vai. Olha lá. A igreja do pastor Éder ali, ó. Olha que bonitinha. Zuzinha. É para lá. IPI de Castro. A partir de janeiro a gente está lá. Desafios. Sonhos. A gente já sonha com muita coisa lá. A gente já sonha com Deus fazendo coisas novas naquele lugar. Ao mesmo tempo que dá um medo gigante. Você acha que, mas você já está aí, pronto. Já tem mais de 40 anos, casado, 2 filhos, está na igreja desde pequenininho, você já está prontaço. Eu falo, tô não, tenho medo. Falo, gente, o que eu vou fazer? O que eu faço no primeiro dia? O que eu faço? E no segundo, o que eu faço no segundo dia? E quando tiver o primeiro culto? E o pessoal desafinar, vou ligar para o Cris. Cris, o que eu faço agora, Cris? E agora?
Cris, faltou gente aqui. O que eu faço? Eu não era aqui, eu não era do louvor, como é que eu faço? Pastor, não consigo achar uma mensagem, pastor. Tá difícil. São desafios que nós vamos viver. Mas cada um de nós, cada um de vocês, vão viver outros desafios. No seu trabalho, onde quer que for, vocês vão viver desafios. E aí, como é que vocês vão fazer? Sair correndo? Ou vão abrir o peito e falar assim, vem. Estou me borrando de medo aqui, mas vem. Que eu vou encarar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. A Nath está grávida. Acha que não dá medo? Meu Deus, mais uma criança. Gente, será que eu vou conseguir? A gente pensava isso. Bebê, fraldas, se prepara. Tá caro fraldas. Mas são desafios que cada um aqui, o Caio e a Ju, né? Ai, são gêmeos. Percebe que cada um a gente vive níveis de lutas e desafios que Deus vai colocando para a gente. Mas se nós tivermos esse pensamento de nós vivemos em corpo, e aqui está o encorajamento, um encorajar e fortalecer o outro. Se a gente viver na busca pelo crescimento, as coisas vão acontecer e o Senhor Jesus vai fazer algo muito louco na tua vida. Você vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e vai falar assim, Deus, obrigado, porque eu não entendi, mas eu segui. Eu não entendi, mas eu fui. Eu não entendi porque que Ele me levou lá para Castro. Mas lá na frente eu vou olhar e falar assim, uau, Deus, não tinha lugar melhor para você me mandar. Fique em pé. Queria orar pela tua vida. E a minha oração é, permaneça. Permaneça aqui? Não, permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Porque quando a gente permanece no Senhor, a gente consegue ouvir a sua voz. A gente consegue perceber os planos dele para as nossas vidas. Eu falei para o pessoal do louvor no começo, quando a gente estava orando ali, que a gente precisa ter um coração diante do Senhor de total dependência. Falei para eles, não subam aqui achando que vocês sabem demais. Por mais que vocês saibam demais. Mas subam com o coração assim, ó. Eu dependo do Senhor. Porque talvez a hora que chegar aqui em cima, não vai acontecer, ok? Não vai, em nome de Jesus. Mas cai um raio aqui e parte essa guitarra no meio. 2 minutos depois, quebra esse violão aqui. A correia aqui rebenta e cai e quebra. Não vai acontecer, em nome de Jesus. A bateria queima, que é elétrica, né? Não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas imagina, quebra tudo. Teclado já era. Como é que a gente adora? O Cris vai sentar aqui e começar a chorar? Deu ruim. Não. Deus vai falar, adore. Começa a adorar. Começa a falar. Começa a declarar. Quem estava aqui naquele culto que a gente fez aqui com o pessoal tudo aqui em cima, sem energia? Quem estava aqui? Sem energia, acabou, minutos antes de começar o culto aqui, acabou, não tinha nada. Mas veio todo mundo aqui para cima, todo mundo que tinha instrumento para tocar, não tinha nada, não tinha como tocar. Todo mundo estava aqui em cima e a gente adorou o Senhor e foi maravilhoso. É como se Deus falasse, eu faço as coisas para fazer vocês crescerem. Eu permito situações para que vocês cresçam, para que vocês avancem. E eu declaro em nome de Jesus que essa igreja vai avançar ainda mais. Vai avançar ainda mais.
Até porque a gente vai sair, né? Daí tipo, tirou assim, agora vai. Brincadeira. Mas vocês vão avançar, cheio de luta. Em nome de Jesus, que Deus dê lutas para vocês. Porque essas lutas vão dar crescimento. Essas batalhas vão trazer casca grossa. E vocês vão poder lidar com toda e qualquer situação. Feche seus olhos. Pai, eu quero em nome de Jesus abençoar essa igreja. Eu quero abençoar essa igreja, Pai, para que essa igreja seja uma igreja encorajadora. Eu quero abençoar essa igreja para que ela seja uma igreja que incentiva o crescimento, envolve todo mundo para crescer, para se desenvolver. Que essa igreja não esmoreça, que essa igreja não desista, que essa igreja permaneça. Pai, em nome de Jesus, nós vamos embora, mas o Senhor permanece. E o Senhor é tão bom que o Senhor vai com a gente também. Mas o Senhor permanece e o Senhor tem algo para fazer nesse lugar. Obrigado, Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça isso na vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, Deus. Sonhos, projetos, tudo que passa no coração das pessoas aqui, Deus traz à existência. E permita, Senhor, com que essas pessoas alcancem os sonhos do coração delas. Mas que junto com isso, Deus, venha o crescimento, o entendimento de que foi o Senhor quem fez, é o Senhor que conduz, é o Senhor que faz. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor vai fazer ainda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esses 17 anos, onde a gente cresceu. Onde a gente cresceu. 17 anos, quase uma maioridade. 17 anos. Tempo de alcançar um nível maior. Para outros projetos. Para outros campos. Eu te louvo. Porque assim como o Senhor está fazendo conosco, o Senhor vai fazer na vida de muitas pessoas aqui. Em nome de Jesus, muitas pessoas aqui. Missionários serão levantados. Líderes serão levantados. Ministros de louvor serão levantados. Pastores serão levantados. E a igreja vai avançar. Eu profetizo sobre essa casa. Bênçãos. Bênçãos. Bênçãos e bênçãos. E que essa igreja, esse lugar, como a igreja de Castro também, nós possamos nos tornar uma árvore que mostra os seus frutos. E frutos que permanecem. Obrigado, Deus, por tudo isso. E eu te louvo. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar ou permanecer em pé.